É possível pensar na elaboração de um programa de sociologia para o ensino médio a partir de situações ou de vivências dos alunos, né, de uma certa tradição. É importante dizer que já houve várias vezes propostas de programas de ensino de sociologia, mas elas às vezes eram muito amplas, ou às vezes os professores recusavam em vista de propostas que eles mesmos gostariam de elaborar, né? E quando foram feitas as orientações curriculares, nós pensamos justamente nisso, né? Quer dizer, que seria mais interessante a gente orientar para que os professores pudessem elaborar do que a gente impor uma proposta de ensino. Bom, como elaborar? Eu acho que é um pouco isso, um pouco os professores, e por isso na formação acho que precisa ser feito todo um trabalho para que eles se sintam, né, os futuros professores, se sintam capacitados para eles elaborarem, sobretudo porque depende de uma certa perspectiva, de certos interesses que eles tenham, de uma certa formação, de gosto mesmo, né? De temas que eles gostam, ou temas que eles vão perceber que os alunos têm interesse, né? Então é desse, vamos dizer assim, desse caldo de cultura que poderia ser elaborado um plano de curso, né? Agora, há de convir que muitas vezes o professor já se encontra meio amarrado, né? Algumas secretarias de educação, elas apontam, normalmente tem até um programa pronto, e aí ele fica meio engessado, porque ele, bem ou mal, tem que cumprir aquelas coisas, né? E é o programa, ele vai ser cobrado, porque ele tem que colocar lá na caderneta, na planilha, no final do mês, o bimestre e tal. Então, se ele concorda com a secretaria, não há tanto problema. Porque ali ele já está, vamos dizer, já está tranquilo. Agora, se o programa, ele não concorda muito com o programa, ele faz uns malabarismos, né? E vai ter que moldar aqui, moldar ali, fazer isso e tal, e lançar lá na caderneta a coisa conforme está previsto. Então, às vezes pode beneficiar e às vezes pode não beneficiar. Então, ele cria... Mas eu penso que um papel do professor nesses casos, né, e às vezes é uma questão difícil, mas eu acho que faz parte do trabalho do professor, é de algum modo intervir para que se mude um pouco essa situação, né? Eu acredito que, claro, a gente possa tender para um futuro próximo, 10, 20 anos, a gente ter consolidado um programa mais de consenso, com alguns pontos pelo menos de consenso e algumas variações regionais, locais, mas que isso vai depender de um certo período ainda a ser caminhado. De uma discussão. Discussão. A gente vem trabalhando com isso e tenta demonstrar, por exemplo, o Brasil tem situações regionais extremamente diversas. Entretanto, existe alguma coisa que nos dá unidade, permite, certos temas são gerais, portanto, poderia dizer, é possível, depois de uma boa discussão, devido a essa intermitência, quase 60 anos, né? E não sei o quê, não houve discussão, ou seja, não houve um substrato, né? Exato. Não houve depósito de discussão para dizer, vamos fazer isso. Então, o que eu vejo é que se houver uma discussão, é possível criar uma base nacional. Então, por exemplo, se a gente escolhe um tema como violência para estar no conteúdo, no programa, ou desigualdade social, ou tolerância, ou partido político, isso deve servir muito mais para uma reflexão do aluno, para ele se preparar, né, o aluno, aí no caso do ensino médio, para ele ter uma perspectiva, para ele observar como é que se estuda um tema, como é que se desenvolve um trabalho, uma argumentação, como é que ele vai fazer uma certa pesquisa sobre aquele tema, muito mais do que realmente ele
ele ter que, digamos assim, decorar ou ter um conhecimento, né, sobre um tema, sobre partidos políticos. Não, isso é muitas vezes um elemento, na verdade, usado para a gente desenvolver, por exemplo, uma metodologia de pesquisa sociológica, uma metodologia de um debate que a sociologia providencia. Então, eu entendo que há uma certa necessidade, claro, de a gente ter alguns temas, mas não é uma coisa obrigatória ter tais e tais temas. Certamente vai aparecer num programa de curso alguma coisa sobre o que é sociologia, porque ninguém vai entrar numa sala de aula e os alunos nunca tendo visto sociologia e você chega e já vai, né? Já vai andando com o bonde, né? Mas é necessário você dizer o que é sociologia, de onde vem, mesmo porque nós sabemos que eles vão perguntar. Né? Para que serve? Para que serve a sociologia, né? Então o professor vai ter que desenvolver 1, 2, 3 aulas em torno de o que é o conceito de sociologia, os precursores, talvez, ou pressupostos da pesquisa sociológica, do conhecimento sociológico, alguns conceitos básicos e talvez alguns autores. Isso o professor vai ter que usar, digamos, um período do curso dele introdutório, que a gente chamaria mesmo de uma introdução, de uma iniciação à sociologia, para localizar essa disciplina até no currículo da escola média. Né? E isso aí, veja bem, pode fazer isso, mas às vezes tem um perigo, né? Porque o aluno da universidade que vai virar professor, o que desavisado, ele diz, pô, eu tive um curso assim, e chega e começa a reproduzir o curso na escola média. Aí, ele que teve uma formação para ser sociólogo, de repente acha que deve criar também mini-sociólogos lá no ensino médio. Ou seja, aí cria um problema, né? Porque aí ele começa partindo do pressuposto, tais e tais coisas, não, porque agora vamos discutir o funcionalismo. E o cara nunca ouviu falar disso, né? Então, uma pequena discussão introdutória, bom, depois ele pode desenvolver mais sobre vidas dos autores, tal coisa, mas só para dizer, ó, é isso e vamos vendo no meio do caminho, porque senão às vezes há uma repetição do curso da universidade na escola média. É interessante que os professores de sociologia podem se encontrar muitas vezes muito angustiados porque eles têm muitas escolhas a fazer. Mas é a angústia um pouco da liberdade, a angústia um pouco da escolha e de uma certa responsabilidade. Mas isso também tem um lado positivo, porque é um exercício, né? Um exercício de imaginação. E aí é importante dizer porque a necessidade da formação do professor. Exatamente. Porque para dar uma aula na universidade, você pode escolher os temas e desenvolver. Para você dar uma aula no ensino médio, você tem que ter uma capacidade de traduzir todas essas questões que vão aparecer, porque o aluno está tendo aula de tudo isso um pouco. E de repente ele joga, mas e aí, professor? E também uma certa responsabilidade quanto a fazer escolhas para formar esse aluno. O que na universidade é um pouco mais, assim, já está definido, né? Então tem uma sociologia clássica, o aluno escolheu o curso. Então o curso, mais ou menos, claro, vai ter modificações e tudo mais, mas de um modo geral o curso é mais ou menos definido previamente. No caso do ensino médio, muitas vezes o professor se vê obrigado a mudar o esquema do curso durante o curso. De ano para ano, certamente, por conta disso que a gente fala, há temas emergentes, né, que duram um certo período, cumprem uma certa função, alguns deles são agregados a uma tradição e outros se percebe que muitas vezes são modismos, né? E isso o professor tem que estar o tempo todo cuidando. É necessário ter em mente que nós temos de estranhar a realidade
e desnaturalizar essa realidade. E podemos trabalhar com uma inter-relação de temas, teorias e conceitos. Me parece que, tendo isso como um ponto de partida, daí os professores podem fazer suas escolhas. No médio e longo prazo, a partir de encontros, de debates como esses, nós vamos poder evoluir para alguma coisa possivelmente um pouco mais homogênea, ou alguns temas que sejam mais constantes, que sejam reconhecidos como, vamos dizer assim, nacionais para nós, ou internacionais, que a gente tem que pensar que a sociologia tem essa dimensão nacional, internacional, local, que é um pouco esse processo com o qual nós estamos vivendo. Acho que, a partir daí, a gente pode pensar nesses professores como podendo elaborar programas de curso. O mais comum, quando um aluno sai da universidade, que escolhe ou pretende dar aulas, é como vou dar aulas. Aí, qual é a referência que ele tem? É a universidade, com as aulas que ele teve, e algumas poucas que ele talvez possa ter alguma experiência ou não. Ora, isso é bom em determinados momentos, é problemático em outros. Porque se ele somente ministrar aulas o tempo inteiro, ele vai se colocar na posição daquele que sabe, aquele que fica lá na frente e diz assim, eu sei, vocês, por favor, me ouçam, fiquem quietinhos aí e tal. Nada mais terrível para um aluno do ensino médio ficar sentadinho e ouvindo alguém que está lá em cima tendo o saber instituído e falando, ou até escrevendo no quadro, ou coisa assim. Ele tem a alternativa de fazer seminários, por exemplo. O que é um seminário? Muita gente, muitos professores, pensam que seminário eu escolho alguns temas, algumas coisas para discutir, faço grupos, distribuo e digo, agora vocês vão leiam, vão pesquisar, não sei o que, né? E depois você diz que cada grupo tem uma data, certo? E vão lá apresentam. Essa é uma bela maneira do professor não dar aulas. E é um engodo, né? Porque é altamente problemático. O aluno não sabe, ele vai lá, pega qualquer coisa que tem, né? sobre o assunto dado, e chega lá e fala. Aí o professor fica olhando, o outro. Aí, e continua. Ora, seminário é uma coisa mais complicada. Dá mais trabalho para o professor. Exatamente. Por quê? Porque além de eu dizer, o tema é X, vamos pegar aí um tema, meios de comunicação. Eu tenho que explicar, primeiro para os alunos, todos, como é que a sociologia analisa isso. Quem são os possíveis autores que trabalham isso? Certo? Quais são as possíveis teorias e alguns conceitos que desenvolvem tal situação? Muito bem, feito isso, eu tenho que ensiná-los a pesquisar. Onde que você vai ler isso? Então eu posso dizer, tem um grupo que pode ver como isso aparece na televisão, outro dia aparece no jornal, como aparece na rádio, como aparece em revistas, tá certo? Outro pode fazer uma pesquisa como os outros alunos pensam, ou o pessoal do bairro pensa. Veja, eu estou dando trabalho, cada vez mais trabalho. E tem que acompanhar. E eu tenho que acompanhar, porque aí eu tenho eu tenho que fazer pequenos grupos e ir lá e dizer, vem cá, como é que é o trabalho de vocês? Está sendo desenvolvido, tal. Para dar uma estrutura, para chegar no dia tal, aqueles alunos irem lá falar sobre o que eles pesquisaram e analisaram. Veja bem, esse aluno, num seminário, ele aprendeu um montão de coisas. Certo? E ali ainda vai externalizar o pensamento deles, ali que foi discutido no grupo. Então é um outro momento também. Coisa que só na aula expositiva não há, né? Um fala, o outro ouve. Mas veja, no seminário eu tenho que também dar aula expositiva. É porque eu tenho que explicar para todos certas coisas. Então não é só, o aluno vem aqui e faz. Existe a outra forma muito presente, que é a do debate. Também. Né? Então o professor traz e aí os alunos debatem, todo mundo fala, é contra, é a favor.
pena de morte, aí uns contra, outro a favor, contra um caso, contra outro caso, né? Daí o professor, muitas vezes, dependendo da situação, ele é obrigado a tentar fazer... Conciliar, né? Não, trazer para uma coisa mais, assim, mais politicamente correta, né? Na verdade, ele acaba fazendo um discurso moralista, não transmite para os... No fim, todo mundo sai, cada um com a sua opinião e ponto final. Entrou e saiu do mesmo modo. Então, não vale a pena um negócio desse. O debate ele tem que ter uma função e um processo para ele se concluir numa superação daquela situação inicial, né? Onde o aluno, onde o professor tem que fazer, ele tem que formular determinadas questões Ele e formular, não ele tem o que que vocês provocar, acham, né? é. E tem que encaminhar o debate. Exato. Cada formula um, pergunta qual é o seu argumento para isso. Então, os alunos fazem o debate, tudo bem. O professor deve mostrar as razões de um e de outro, mostrar contradições no discurso de um, os argumentos, mostrar como que isso, por exemplo, pode ser trabalhado a partir da tradição, né? Do debate que, na verdade, vem de uma tradição. Depois os alunos devem, de algum modo, escrever. É possível se estabelecer aquilo que muitos também usam de um certo tribunal, né? Na verdade, você não faz um debate livre, mas um debate em que você estipula que um grupo vai defender, e esse grupo vai ter que se virar para defender. Um outro grupo vai ser contra, vai condenar, e esse grupo vai se virar, vai ter que se virar para ser contra. E um terceiro grupo, que é o grupo que vai julgar, né? E trabalhar um pouco essa dinâmica pode ser feito, né? E também um trabalho de um certo relatório dos debates. E, ao fim, ter uma certa conclusão. Claro, não vão resolver o problema, porque, às vezes, o problema é mais amplo, depende de outras informações e assim por diante. Outra possibilidade de aula também, é claro que é, por exemplo, trabalhar com imagens, né? Você pode trazer para a sala de aula para um trabalho com os alunos com imagens variadas, que nós vamos poder depois discutir mais profundamente. Há também um trabalho que pode-se pensar que a aula pode ser uma aula de visita a um museu, né? Então, pensar a aula exclusivamente como uma aula expositiva é limitante, né? Então, temos, eu acho que ampliar essa ideia da aula, daquilo que se faz durante o tempo de aula, né? Visitas, debates, aula expositiva, seminários, vamos dizer assim, exercícios, né? Muitas vezes você tem que trabalhar com um texto, os alunos têm de ler texto, nós nos encontramos muitas vezes em situações em escolas públicas em que há dificuldade dos alunos lerem em casa porque são trabalhadores e tudo mais. Então, o professor deve fazer com que os alunos leiam em sala de aula, mas a leitura em sala de aula pode ser uma leitura conduzida por um roteiro, não necessariamente um questionário, mas, digamos assim, 3, 4, 5 questões, né, que não percorrem linha por linha, mas que pegam temas centrais de um texto, e os alunos vão ler a partir desse roteiro. Isso é também um trabalho de aula, um trabalho importante, né, que prepara o aluno para a leitura e, consequentemente, também para a escrita. Então, o professor pode dar uma aula expositiva, trazendo alguns elementos gerais. Pode desenvolver com os alunos um seminário, eles vão fazer pesquisa sobre o tema. Pode desenvolver um debate sobre o mesmo tema de uma outra perspectiva. E outra aula, uma leitura de texto. Então, sobre o mesmo tema, o professor pode, digamos assim, passar um mês de aula desenvolvendo atividades diferentes, de modo que ele possa cercar por várias dinâmicas um trabalho sobre aquele tema. A leitura que esses alunos fazem, que todo mundo faz, é uma leitura muito fragmentada. É um aviso, é um cartaz, é uma frase, coisa e tal. Mas uma leitura de um texto que tem um encadeamento, um raciocínio, razões, elementos, dados empíricos, isso não é todo dia que se faz, que os alunos fazem. Mesmo uma leitura jornalística não traz muitas vezes isso. Você tem um instituto, não estou lembrado o nome, que faz uma pesquisa anual para analisar a questão do analfabetismo funcional. No Brasil existe de 7% a 8% de analfabetos. Existe
em torno de 70% ou 75% de analfabetos funcionais. E a pesquisa é feita em termos de uma metodologia. Se dá um texto de uma página para uma pessoa ler que já tenha determinado nível de ensino. Eles classificam por tempo de ensino. E pedem para as pessoas ler, ver se compreende o que está escrito, tal, e fazem a interpretação. Ou seja, 75% das pessoas, alguns numa fase menor e tal, mas eles não conseguem ler integralmente o texto, entender integralmente o texto. E isso significa, é uma falha de onde? Do sistema de ensino. Nós acreditamos que podemos, em parte, ajudar, contribuir para que algumas dessas coisas mudem. Porque a sociologia não pode ser ensinada sem o concurso da leitura, né? E da escrita, que nós já tivemos oportunidade de falar. Pode, porque são ordens. Mas ordens de quem, porra? Não interessa. Ô, sargento, será que não dá pra esquecer essa... Embora o cinema seja uma coisa centenária, né, ainda não foi suficientemente incorporada à educação e à escola, né? Então, é possível, o cinema tem muitos filmes, longa-metragem, curta-metragem, que podem ser usados em sala de aula. Os curta-metragens têm capacidade por serem assim, muito curto, é possível que com 15 minutos do filme, do curta-metragem, o professor possa desenvolver ainda no restante da aula uma discussão. É claro que às vezes também o professor precisa de alguma coisa que tenha uma narrativa maior, que tenha elementos mais amplos e por isso recorra a um longa-metragem. E aí é aquela situação. O professor pode usar só a sua aula, e aí trabalha com curta-metragem, ou pensando num longa-metragem, na necessidade de apresentar um longa-metragem, ele entrar em acordo com outros professores, aqueles professores que não têm aula dupla, né? Mas entrando em acordo com outros professores, ele pode juntar 2, 3 aulas e aí desenvolver em conjunto, a partir de um filme, um tema, um debate, assim por diante. Ou seja, como é que se usa um curta-metragem, né? Em alguns momentos, ele pode entrar como início de um processo de discussão, porque ele é um curta, 10 minutos, 15 minutos, tal. Ou seja, isso vai suscitar uma série de questões, então você não precisa ficar falando. E ao você introduzir uma questão através de um curta-metragem, você já suscita N situações, ou seja, você deu uma entrada num processo que ele entra como a sua entrada no curso. Um filme, um longa, já é diferente, né? Porque dependendo do tamanho dele, você vai ter que fazer com outro professor, como se disse. Agora, que filme escolher? E aí tem o problema, eu acho que em muitos casos. Em muitos casos, as pessoas escolhem filmes que lhe agradam, ou que tem uma determinada posição política, eu entendo isso, vou colocar lá. E coloca o filme como ilustração, para tomar o espaço da aula. Exato. E aí fica complicado. O filme não fala por si só. Não, o perigo de pensar que o filme fale por si só é fazer uma leitura só da narrativa do filme. Né? E como se fosse verdade o que está ali colocado. Não, aquilo ali é uma leitura sobre uma determinada questão colocada. Ora, mas se eu vou trabalhar com teorias, conceitos, determinados temas, eu estou colocando o filme para suscitar questões, não suscitar emoções, né? Eu quero mesmo que suscite emoções, não há problema nenhum quanto a isso, né? Mas aquilo lá não é a verdade, aquilo é uma ficção que te permite pensar uma situação. E eu acho isso importante no filme, né? Sim. Olhar isso como um produto que tem determinadas imagens, determinadas ideias. Tem uma história. Tem uma história. É feito num determinado tempo. Tem uma indústria que funciona, né? né? Um filme é trabalho, é tecnologia, é imaginação, né? E o aluno tem que conhecer isso. É uma perspectiva de diretor, muitas vezes. Né? Porque ele tem que aprender a ver as coisas, né? Já que a gente está trabalhando de imagem, o Adorno,
ele tem uma expressão que ele diz assim, já que eu não posso tirar as crianças da frente da televisão, eu tenho que ensiná-las a ver televisão. Né? Que a gente volta naquilo. Nunca pensei nisso, que apontou anteriormente. Então, recentemente saiu num jornal de circulação nacional algumas coisas que acontecem, por exemplo, numa novela, e que cabe muito bem no argumento do Adorno. Adorno vai falar de televisão e diz, temos que demonstrar o engodo de uma novela, né? O engodo que está presente na televisão a todo momento. Eu tinha pensado que um dos engodos que eu gosto muito é o café da manhã da novela. Certo? O café da manhã da novela é um simulacro, que na expressão do Baudrillard o que é um simulacro? É a cópia perfeita daquilo que não existe. O que é? O café da manhã é isso. Por quê? O que faz um café da manhã? Então, no café da manhã da novela, você encontra na casa do pobre, a mesa está arrumadinha, tem uma xicrinha de café, mesmo que seja só um café, mas às vezes tem um suquinho, um pãozinho, coisa. Ninguém pensou que a maioria da população não chega nem a tomar café, sentar na mesa, ou pega um pão, sai correndo, ou toma lá na padaria um cafezinho, quando toma, ou então pega uma cafeteirinha que já tem o café da madrugada anterior. Ou compra aqui na Avenida Paulista. Ou seja, ele não tem família sentada na mesa tomando café da manhã. Mas o café do pobre. Aí o café do rico, lá da ponte, aquele enorme café, parecido com esses cafés de hotel, né? Sim, com um buffet, né? Todo mundo está reunido tomando café. Ninguém se reúne para tomar café. Um toma um jeito, outro toma do outro, outro não sei o quê. Certo? Então você vai vendo o café da manhã nas diferentes composições, é um café que não existe em nenhum momento da realidade. Né? Aí no Jornal de Circulação Nacional aparecia coisas de novelas muito interessantes. Por exemplo, por que nas novelas, ninguém vai em banheiro? Por que nas novelas as portas não têm chaves, estão sempre abertas? Porque Os prédios não tem porteiro, apesar de ter porteiro, o porteiro não serve para nada. O porteiro está lá, mas ele nunca interfona. Ok. Ou seja, e coisa assim, você levanta o telefone para falar, nunca está ocupado, né? Você sempre fala com a pessoa que você quer. Alguém chega na sua casa para contar uma notícia de um desastre, você liga a televisão e está passando o desastre, né? Então, são configurações, né? Pouca gente trabalha nas novelas, né? Não aparece alguém trabalhando, a não ser o executivo, uma secretária, assim. Cena, episódio, mas assim, não tem trabalho contínuo. Então, uma série de questões que são elencadas, mostrar que a novela não se refere ao mundo real, nem está colado nisso. É um imaginário muito louco, certo? Mas louco no sentido que você não pode situar em algum momento isso, certo? É ahistórico, atemporal. Que reforça a ideia que você não precisa pensar, né? Você não precisa historicizar as questões, né? Pegando ainda o tema da televisão, que eu acho que é importante por conta de que um dos temas possíveis de um curso de sociologia, sobretudo que queira ser alguma coisa atual, trabalhar com questões do tempo presente, da vida dos alunos, é o tema meios de comunicação de massa. Então, pegando o tema da televisão ainda, aí mudando, né, do horário e pegando, por exemplo, um programa jornalístico, né? A gente percebe como que o programa jornalístico, ele é extremamente elaborado, extremamente medido, pesado, para que, vamos dizer assim, as notícias, vamos assim, se trazem informação, também não trazem muito mais do que a informação, ou seja, não levem a pensar, né? E muitas vezes as informações, quando elas têm alguma coisa de difícil, de complicado e tudo mais, elas sofrem um certo contrapeso, né? Uma outra informação que de algum modo anule essa. Muitas vezes,
assim, um programa de jornal, né, de TV, que foi muito tenso e tudo mais, acaba, às vezes, com uma notícia assim, das mais importantes, né, entre aspas, né, que é o nascimento de um bebê foca lá no zoológico na Austrália. Né? E aí então, anula totalmente um processo de tensão. E é importante também pensar que uma parte desses jornais de TV acabaram, na verdade, virando revistas de variedades. Trazer, então, a televisão para a sala de aula, me parece que é justamente produzir o famoso estranhamento de que nós falávamos, a desnaturalização de que nós falávamos. De modo que o aluno que vê a televisão na sala da casa dele, ou no quarto da casa dele, né, ele agora, tendo visto em sala de aula, já não possa ver mais daquele modo naturalista, naquelas duas dimensões só, mas haverá agora uma outra dimensão. Eu usaria dizer que a gente, com sociologia, jogaria um pouco de areia, né, nos olhos desses jovens, que agora não vão poder ver de um modo tão tranquilo a televisão. Uma das formas, uma das teorias que trabalham isso de maneira diferenciada, existe aquela teoria anterior que trabalha os meios de comunicação de massa. Então eu tenho o emissor, tenho o receptor, tenho o meio e tal. Ora, essa é muito simples, né? Muitas vezes de trabalhar somente isso. Adorno e Horkheimer, autores da Escola de Frankfurt, criaram um conceito chamado indústria cultural para ir além do que chamar meios de comunicação. Quer dizer, isso não é um meio de comunicação, isso é uma grande indústria que podemos chamar de entretenimento, de fazer cabeça, de desenvolver ideologia, desenvolver apatias e por aí afora. Eles vão questionar isso. E conceber, então, a televisão não só como meio de comunicação e informação, mas como elemento de uma indústria. Conceitualmente, o termo ideologia pode fazer parte, mas também classe social, né? Porque a gente pode pensar que a televisão pode estar relacionada diferentemente com segmentação de mercado, né? Pode-se pensar também nas pesquisas de mercado que existem e isso provocar nos alunos uma ideia ou uma proposta, né? Pode produzir a ideia de se trabalhar com pesquisa que eles façam, né? Por exemplo, observar, os próprios alunos observar que tipo de publicidade é veiculada durante um programa, né? E que tipo de público essa publicidade atingiria, né? Então eu penso o seguinte, se é uma propaganda de um tênis, certamente a gente pode pensar que tipo de público estaria relacionado com esse produto, tênis, e que tipo de produto, de programa, então, pode estar relacionado. Para os alunos observarem um pouco como que os programas também podem estar segmentados. Alguns são gerais, mas muitos programas são bastante orientados. E isso os alunos podem descobrir, podem pesquisar, procurar essas relações a partir de algumas pesquisas, que pode ser essa, vem do programa, em que horário está o programa, quais as publicidades que são veiculadas nesse programa, ele já tem uma ideia. Mas ele pode também, depois desse tipo de pesquisa, ele pode ir, vamos assim, para a praça, para a rua, né, para a porta do colégio. Pessoal, né, de casa mesmo? Em casa mesmo, na família, e procurar saber que tipo de programa as pessoas gostam, ligando isso com o sexo, com a idade, né? E que tipo de produtos essas pessoas gostam ou consomem, né? E fazer um pouco esse quadro, montar esse quadro que a sociologia ofereceria. Outro instrumento que é pouco utilizado, mas que já existe algumas experiências no ensino médio, é a utilização de pesquisa como uma forma de ensino. Muita gente acha difícil que os alunos do ensino médio façam uma pesquisa de qualidade.
eu penso que é possível desenvolver uma pesquisa de qualidade sem querer ser uma grande pesquisa. Então, qual é a característica de uma pesquisa com uma forma de ensino? É introduzir ao aluno a ideia que, para ele conhecer uma determinada realidade, ele não pode ficar somente no nível da aparência, naquilo que ele vê. Introduzir ao mesmo ao hábito da pesquisa e algum instrumento. Mas antes disso, introduzi-lo a ideia de que para fazer qualquer coisa, seja escrever um pequeno texto, seja pensar uma determinada coisa, é necessário ele construir um pequeno projeto. Ou seja, para ele não sair assim na balada, vamos fazer e qualquer coisa. Porque é muito comum se ver em algumas escolas o professor diz, vai para casa e pesquise sobre pobreza, pesquise sobre desemprego. E aí o aluno vai lá e pega o que dá na telha dele, né? E traz. Mas isso não é pesquisa. Como forma de ensino, ou seja, eu vou reunir muito bem. Posso dividir uma sala de aula em pegar um tema. Vamos pegar aqui a ideia de desemprego. Eu divido a sala de aula em 10 grupos, sei lá, de 3 alunos, de 4 alunos, dependendo do tamanho da sala. E vou dizer, olha, você vai nesse pedaço aqui do bairro, você vai nesse, você vai nesse. E posso pegar um tema e abarcar um pedaço do bairro razoável. E aí vou dizer, muito bem, o que é desemprego? Como que eu posso pesquisar desemprego? E vou fazendo algumas questões e montando um projetinho com eles, pequeno projeto. Vou instrumentalizando o projeto junto com eles, que eles vão aprendendo a fazer, até chegar num pequeno questionário, pequeno mesmo, que tem ali 5 questões, 10 questões, coisa assim. E mostrar para ele que não interessa o nome das pessoas, mas que numa pesquisa é muito mais importante ter o sexo, a idade e a escolaridade. Por exemplo, não interessa se é João Maria, não sei o que, onde mora, nada. Certo? Porque numa pesquisa, o que interessa são as informações e não a identificação. Demonstrar para eles que onde trabalha, quanto tempo trabalha, que não trabalha mais, qual é o ofício dele, qual é o emprego, fazer uma diferenciação, o que ele foi preparado para trabalhar e o que ele está trabalhando. Então, pequenas questões dessas e trazer à sala de aula. Ou se ele está desempregado, o que ele pensa sobre por que ele está desempregado, quais as razões que esse indivíduo... Então, esse material é trazido para a sala de aula. Aí eu tenho que ensinar esse aluno a processar esse material. Ao processar, ele vai processar as idades diferentes, sexos diferentes, certo? Com certos padrões de frequência, as respostas que ele encontrou. E lembre-se, essa resposta pode ser fechada, já pré-codificada, ou pode ser em aberto. Então, eu tenho o universo da pesquisa, mas isso não termina aí. O processo de aprendizagem. A aprendizagem é como eu vou tabular essas informações, como eu vou organizar as informações e depois como eu vou interpretar essas informações. Seja a partir de diferentes teorias, diferentes conceitos que existem na literatura que ele deve ter acesso ou que o professor, pelo menos, tenha a capacidade de informar os alunos. Ora, você conseguiu, através de um instrumento que é a pesquisa, envolver o aluno no processo de produção de um conhecimento, que é bem possível nunca tenha sido pesquisado naquele espaço ali, romper com ideias que estão presentes em vários meios de comunicação, inclusive até em pesquisas, certo? Que não pesquisaram aquela realidade, e mostrar para o aluno que aquilo que a gente vem falando desde o início, o conhecimento é produzido socialmente, que as teorias podem explicar uma parte, mas não podem explicar tudo, que existem várias teorias e vários conceitos para analisar o mesmo objeto, que para se conhecer e produzir alguma coisa é necessário pesquisar e pesquisar com método. Então, eu tenho quase um encadeamento de um processo todo do processo de conhecimento e dizer que o conhecimento que ele está ali absorvendo é fruto
a relação de um conhecimento de muito tempo de gente que pensou sobre essas coisas. Ou seja, há de convir que é um belo instrumento de trabalho e que pode muitas vezes percorrer, não um mês, ou coisa, pode percorrer, às vezes, quase um semestre inteiro, com uma atividade, né, que vai sendo trabalhada em uma parte, numa semana, numa parte, na outra, para ser concluída lá no final, por exemplo, de um semestre. Bom, a avaliação é um tema importante, mas não deve ser entendido como sendo a finalidade. Pode vir, no nosso caso aqui, até no fim da discussão, né? Mas isso não quer dizer que tudo deve convergir ou ela deve ser principal. Não, a avaliação é uma questão que pode estar presente constantemente durante o ano, durante o período, sem a pressão, né? Sobretudo se se pensa que a avaliação pode ser também um momento de aprendizagem, né? De aprendizado dos alunos. A ideia é de que também, e é isso, do mesmo modo que com a aula, há uma tendência a se pensar a aula sempre como aula expositiva, se pensar a avaliação sempre como sendo a prova. Aí também valeria a pena a gente fazer uma certa reflexão sobre possíveis formas de avaliação, que ao mesmo tempo que distensionam o processo, consegue ser mais constante, vamos dizer assim, ser mais e produzir até uma ajuda do conhecimento mesmo para os alunos, né? Se ela ficar no fim, não vai ser nenhum conhecimento, a não ser uma informação para o professor da situação dos alunos, né? Quando a gente pensa em variedades de formas de avaliação, então pode contribuir para isso. Então é possível que o professor entre em sala de aula no primeiro dia e depois de fazer uma certa explanação sobre sociologia, apresentar uma certa avaliação, que seria, na verdade, aquilo que a gente poderia chamar uma avaliação diagnóstica. Por exemplo, perguntar mesmo o que os alunos entenderam por sociologia, o que os alunos já ouviram falar sobre sociologia, ou pegar algum fenômeno social e pedir para os alunos apresentarem uma explicação daquele fenômeno social. Desemprego, né? Ou um problema como uma posição como pena de morte, ou sobre aborto, ou sobre desigualdade social, o que quer que seja. O professor pode dar esse tipo de avaliação que a gente chamaria de uma avaliação diagnóstica, que tem como principal objetivo informar o professor sobre, vamos dizer assim, o grau zero de informação dos alunos, né, sobre sociologia. A partir disso, inclusive, o professor pode orientar parte do seu curso e pode fornecer outras informações e corrigir o próprio percurso dele, né? Um segundo modo de avaliação é a partir dos seminários, né? Então, os seminários não são simplesmente uma forma de aula, mas são também uma forma de avaliar o empenho dos alunos, uma pesquisa que os alunos tenham feito, né? Uma forma de se expressar, né? De participar em equipe mesmo, né? Uma vez que você vê que você pode avaliar se só um faz e todos os outros vão atrás e coisa e tal, tudo, né? Um trabalho nesse sentido. Então é um outro tipo de avaliação, ao mesmo tempo que é um tipo de aula, é um tipo de avaliação que pode ser feito, né? Um outro tipo são pequenas redações ou dissertações que o professor pode ir pedindo ao fim de cada aula, quase como um relatório de aula, né, que os alunos façam. Outra aí é uma informação que muitas vezes, um tipo de avaliação que muitas vezes alguns gostariam de trabalhar, que é a da participação, né? Então aí não atribuir nota negativa para o aluno que não participa, porque às vezes o aluno é tímido, o aluno tem dificuldades, mas atribuir talvez, até como um tipo de incentivo, um tipo de nota, ou avaliação ou ponto para o aluno que participa, que traz ideias, que questiona, que trabalha mais junto com o professor, né? Outro é um trabalho de pesquisa, né, que você pede para os alunos e que eles podem desenvolver, né? São vários instrumentos de avaliação, né? Se a gente pensar que sociologia deve trabalhar também com uma certa configuração dos alunos em sala de aula, um certo processo com os alunos em sala de aula, a gente pensa que
o ensino de sociologia também é um ensino assim, de um processo de socialização deles, né? E então a gente pode pensar em trabalhos coletivos em que você vai avaliar e vai, ao mesmo tempo que você vai introduzir, né, um certo vetor que é da colaboração entre alunos, avaliar também a capacidade desses alunos de se integrarem, de colaborarem entre si e tudo mais. E até, claro, chegando no instrumento mais comum, que é a prova, que todo mundo conhece e tudo mais, né? Então, e como essa prova? É claro, a prova pode ser, certamente, para ver se os alunos têm algumas informações, e aí é possível até fazer um tipo de prova, tipo teste, para saber se ele tem tais informações. Mas uma prova certamente mais coerente com o espírito da sociologia é uma prova mais dissertativa, em que a partir de um tema dado, desenvolvido no curso ou da pesquisa dos alunos, que eles reflitam sobre isso, mostrem, apresentem uma argumentação, apresentem exemplos, dados a partir das pesquisas que foram apresentadas em sala de aula, ou seja, que ele, de algum modo, traga, né, uma informação sobre o seu progresso. Um aspecto complementar a isto, que é importante destacar, é que se determinados tipos de avaliação permitem que o aluno compreenda o seu próprio processo de crescimento. Ou seja, então não é só argumentar o professor, mas é dizer para o aluno mesmo, dependendo do processo, que, olha, eu estou modificando a minha maneira de ver as coisas. Então, eu vou dar um exemplo bastante simples. Você pede para um aluno, no primeiro dia de sala de aula, que ele escreva como ele aprendeu a ler. Ou seja, uma coisa simples, né? Porque já está no ensino médio, ele sabe ler e está próximo do tempo que ele começou a ler, ele vai escrever. Não aprender a ler. Então ele vai escrever uma coisa. Você pega com o nome, todos os papeizinhos e guarda. E aí dá um texto para ele, que é um texto bem simples para ele ler, que é A Importância do Ato de Ler, do Paulo Freire. E o Paulo Freire vai, nesse texto, dizer como que ele aprendeu a ler. Depois que os alunos leram o texto, se diz para eles, por favor, agora escrevam novamente como que vocês aprenderam a ler. O que acontece? Eles vão escrever um texto diferente do primeiro. Aí você pega os dois textos, o primeiro e o segundo, e devolve junto, devolve junto para eles. Leiam o que vocês escreveram primeiro e o que vocês escreveram depois. E demonstra claramente como que eles modificaram a maneira de ver esse fenômeno de ser um aprendiz da leitura. Ou seja, o aluno, isso pode ser feito, portanto, com outros tantos textos, Sim, com outras tantas questões. Pode ser feito, por exemplo, com esse texto, essa primeira avaliação que o professor pode fazer com ele, né? Traz um problema e o aluno fala absolutamente assim, sem nenhuma sociologia, sem nenhum conhecimento, o que ele acha da pena de morte, o que ele acha do aborto, o que ele acha da desigualdade, o que ele acha do racismo, coisa e tal. E depois de algum tempo no curso, você devolver para os alunos e falar, olha, como é que vocês pensavam? Vocês pensam do mesmo modo? Escrevam agora como é que vocês pensam. Né? E aí ele vai ver que houve uma mudança de entendimento. Se não houve, por que motivo? Não houve, isso, né? Então ele vai se questionar, ou seja, então você está levando o aluno a pensar sobre si mesmo o processo de avaliação, se autoavaliar. Não é uma questão que a avaliação o professor fez. Não, o professor criou um instrumento, né, que ele pode se autoavaliar e ver, e ele se pensar nesse processo, né? Sim. A volta da sociologia ao ensino médio, né, ela é um momento importante, porque, primeiro, eu acho que a sociologia tem alguma coisa a contribuir, mas é importante também que a gente tenha apostado todas as fichas para que dê certo, né? E por isso a nossa preocupação em estar participando de vários eventos e debates, porque a questão toda é de esclarecer os professores e, num certo sentido, levar para os professores um certo entusiasmo de trabalho, né? E de desafio, né, que tem. Então, eu acho que a principal mensagem que a gente poderia trazer para os professores é de que
a formação que eles têm é importante, mas que eles precisam ter um trabalho de maior empenho, né? De busca de literatura referente, de preocupação com a pesquisa sobre o próprio ensino de sociologia e, de algum modo, levar os alunos uma ideia de que a sociologia, vamos assim, tem algo a dizer para eles, né? E o professor pode realmente contribuir com isso. O próprio professor pode levar esse algo diferente, essa novidade, não tão nova assim, né? Mas que no caso da escola média, hoje aparece como sendo uma novidade, né? Que a sociologia tem um discurso, né, próprio, tem informações importantes, né? E que ela é uma forma de saber, assim, no quadro disciplinar do ensino médio, que há de fazer diferença, vai fazer diferença. Eu acho que essa é importante, né? A questão importante que nós podemos trazer para uma discussão. Ou seja, o debate não termina aqui, o debate continua. A nossa expectativa é que leve ainda muitos anos para que se produza, né, assim, uma discussão consistente e tudo mais, e que isso acabe levando a uma institucionalização da sociologia de um modo mais efetivo, consistente e permanente. Que os professores pensem, reflitam sobre uma capacidade fantástica que é desenvolver em seus alunos a imaginação sociológica. Ou seja, como o Roy Mills dizia, essa capacidade de ligar o local ao mais geral, de se preocupar consigo mesmo, com que os outros ao seu redor pensam, reflitam sobre essa realidade. E, ao mesmo tempo, que esse professor não se coloque como um senhor da verdade, certo? Mas que seja definitivamente um orientador da construção de um conhecimento junto com seus alunos, de tal forma que, na busca da autonomia desses alunos, ele cada vez se torne desnecessário para eles. Ou seja, que eles possam ter asas para voar cada vez mais alto e, ao mesmo tempo, raízes profundas, certo? Para se fincarem em uma reflexão que tenha um fundamento sociológico.